Costa e estou enviando uma mensagem aos grandes amigos do Congresso Brasileiro de História do Esporte, Lazer e Educação Física. Tenho sim algum envolvimento desde o início desse evento no Brasil e comecei com a história e não o Congresso muito antes. Estamos já fazendo 50 anos de envolvimento com a história. Meu primeiro trabalho foi num livro que saiu em 1968 sobre a moderna ciência do treinamento esportivo. Foi um livro disruptivo. Ele criou a disciplina de treinamento esportivo no Brasil e deu grandes passos para a ciência do esporte. Eu incluí um capítulo sobre história. Curiosamente, os que se sucederam depois, mesmo nessa disciplina, não seguiram as minhas inclinações iniciais. Mas eu não desisti. Eu estava imbuído da ideia que a história fazia parte de todas as disciplinas que nós tínhamos no esporte, na educação física e até mesmo no lazer. E continuei a fazer diversas produções e finalmente, que eu não vou entrar em detalhes, mas finalmente chegamos no ponto que foi criado o Congresso, que agora nós estamos enviando uma mensagem. Eu fui presidente desse Congresso em 1998, quando estava na Gama Filho, e nós estávamos seguindo um movimento que tinha sido iniciado na Unicamp, e foi um grande prazer fazer essa participação. Esse movimento, de fato, iniciado em São Paulo, no interior de São Paulo, criou raízes e até hoje desenvolve a história do esporte do Brasil, e é preciso sempre enaltecer. Mas o meu envolvimento também tinha outras razões. É que a Gama Filho, naquela época, estava vinculada ao movimento externo ao país. Nós estávamos envolvidos e já trabalhando com vários projetos, inclusive participei de um livro com o James Baker, que é um famoso historiador do esporte da Inglaterra. Também fiz parte da comissão de membros que estudava os artigos, avaliava os artigos para o International Journal of the History of the Sport. Já naquela época, fiquei muitos anos envolvidos e finalmente participamos de um livro sobre a história do James Baker e sua influência no esporte. Na história do esporte, uma tendência que até hoje é identificada no mundo inteiro. Muito bem, isso está correto. Nós chegamos finalmente aos 50 anos, como eu disse inicialmente, depois das aventuras relacionadas aos anos 90, onde teve origem esse congresso. Nós participamos da realização do Atlas do Esporte do Brasil, que é uma obra de memória, mais de memória do que história. É uma estrutura que permite que até hoje se desdobre em trabalhos históricos no Brasil e outras contribuições, como da história da Maria Lenk, que deve sair nos próximos meses, do Santos Dumont e outros, publicados no exterior, e finalmente, 50 anos depois, voltamos à mesma situação originária da ciência do esporte e a história envolvida. Estamos lançando um livro essa semana sobre tecnologia e esporte, cuja base é a história do esporte. Espero que todos vejam essa lição, que se entende o futuro através do passado. Viva a história do esporte, do lazer e da educação física. Um abraço para todos.